aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre polarização de emissor, também chamada ou conhecida como polarização estável de emissor. A gente já ouviu falar que os circuitos de polarização de transistores bipolares de junção têm como função colocá-lo em um ponto de operação, estabelecer uma corrente de coletor e uma tensão de coletor emissor para que ele trabalhe como um elemento amplificador, e desloque esse ponto para baixo ou para cima de acordo com o meu sinal de entrada. Aqui nós temos a configuração conhecida como configuração estável de emissor ou polarização do emissor. O que muda em relação à polarização que nós temos como a mais básica, que é a polarização fixa? O que muda agora é um resistor de emissor. O meu resistor de emissor, ele é um elemento que está amarrado ou acoplado à minha malha de entrada e à minha malha de saída. Então, essa configuração ela passa a ser interessante ou ela passa a ser mais susceptível a um desempenho melhor do ponto de vista de não variar o beta em relação à variação da corrente, a partir do momento que a gente põe esse resistor no meu emissor. Esse resistor ele traz estabilidade para o meu circuito de polarização. Se a gente lembrar, esses dois capacitores eles só estão representando os meus acopladores, a gente poderia apagar eles aqui para a gente fazer a análise CC. Na minha malha de entrada nós temos esse resistor, uma junção base emissor e um resistor de emissor. Esse resistor de emissor, por ele estar na minha malha de entrada e também na minha malha de saída, ele cria uma condição de estabilidade. Se por algum motivo esse transistor tem o seu beta aumentado ou diminuído, esse beta vai fazer com que a minha corrente de emissor aumente ou diminua. Consequentemente, isso faria com que o meu ponto quiescente, que é o ponto de operação desse transistor, se movimente, fazendo o transistor tender à saturação ou ao corte, deslocar o ponto. Porém, o que acontece é que, se a gente pegar como exemplo o aumento dessa corrente em função do aumento do beta, esse aumento vai aumentar essa queda de tensão. Corrente vezes resistência é tensão. Se a gente aumenta essa tensão, consequentemente, a gente diminui essa queda de tensão. Vejam que esse resistor está na malha de saída, porém, se a tensão nele aumentar, como a minha fonte de alimentação da malha de entrada é VCC, e essa tensão é basicamente fixa, que é a tensão base emissor, que é aproximadamente 0,7, se essa tensão aumenta, essa tensão tende a diminuir. Essa tensão tendendo a diminuir, essa corrente tende a diminuir. Então, IB tende a diminuir, fazendo com que IE tenda a diminuir. O fato de IE tender a diminuir, a queda de tensão em RE diminui, consequentemente fazendo IB aumentar, consequentemente fazendo IE aumentar. Então, a gente nota que esse resistor tem uma influência de amarração, uma realimentação negativa. Isso faz com que essa configuração tenha uma característica melhor do que a polarização fixa, sendo mais estável do que a primeira configuração que a gente estudou. Nosso próximo passo é fazer a análise matemática das malhas. Então, se a gente pegar a malha de entrada, a gente pode usar a lei de Kirchhoff das tensões, onde a gente tem VCC, um resistor, uma junção base emissor e outro resistor. Então a gente pode escrever o seguinte, que a malha de entrada, eu vou escrever aqui, fazendo uma análise da malha de entrada, nós temos que a tensão VCC é um elemento bipolo, ativo aqui, é uma elevação de tensão. Daí a gente tem aqui VRB, é uma queda de tensão. Eu volto para cá e coloco menos VRB, menos a junção base emissor. Então essa junção base emissor também é uma queda de tensão.
Então a gente pode escrever menos VBE. Menos a última queda, que é o meu resistor de emissor. Eu parti daqui, VCC, né, menos VRB, menos VBE, menos VRE. Então, escrevendo menos VRE. Isso tudo é igual a zero. A soma das elevações com as quedas é nula, é igual a zero. Se a gente reescrever, a gente pode dizer que VRB é basicamente a corrente IB vezes a resistência RB, né? Lei de Ohm, corrente vezes resistência, menos VBE, que é aproximadamente fixa, né? A tensão VBE, menos VRE. VRE é a corrente IE vezes a resistência RE. Isso tudo é igual a zero. Notem que VCC a gente tem. RB é um valor fixo, é um valor de resistência. RE também é um valor de resistência, é um valor fixo. E VBE é aproximadamente 0,7, a junção base-emissor. Então a gente fica com essa variável, IB, e também com IE. Aqui a gente tem então duas variáveis. O que a gente pode fazer? A gente pode basicamente trabalhar IE para que a gente tenha apenas IB. E aí a gente isola IB e tem uma equação padrão para a malha de entrada. Se a gente lembrar, a corrente IE é a corrente de coletor mais a corrente de base. Lembrando que a corrente IE é a maior corrente, a corrente no terminal de emissor. Só que se a gente lembrar também, IC, né? Eu vou escrever aqui do lado, o beta é IC, o beta é o meu ganho de corrente, dividido por IB. Meu beta CC é IC dividido por IB. Então eu posso dizer que IC é basicamente o beta vezes IB. Então eu vou reescrever, colocando a seguinte substituição. No lugar de C, eu vou colocar o beta vezes IB. Aqui agora eu fico com IB duas vezes, né, na minha equação. Dessa forma eu posso colocar em evidência, eu posso dizer que o IE é basicamente o IB, porque aparece duas vezes, vezes beta mais 1. Então existe essa relação, né? IE é igual a IB vezes beta mais 1. Essa relação aqui a gente pode utilizá-la, né, nessa equação da malha de entrada. Daí a gente substitui então. Vai ficar VCC menos IB vezes RB menos a tensão base emissor, que é aproximadamente 0,7, menos, no lugar de IE, eu vou colocar justamente essa condição. Então vai ficar IB vezes beta mais 1 vezes RE. Isso tudo igual a zero. O meu objetivo é isolar IB, que agora eu tenho uma variável apenas. Eu vou pegar esse negativo e esse negativo e já vou jogar para o outro lado. Daí a gente fica com IB, nessa que agora eu vou colocar positivo, que eu passei para o lado de lá. Só que agora, para a gente ganhar tempo, né, eu já vou multiplicar por RB, que eu coloquei em evidência, mais, que esse menos virou mais do outro lado, mais beta mais 1 vezes RE. Aqui a gente pode usar até um colchete para deixar diferente, né? Essa parte aqui. Isso tudo igual aos termos que sobraram, VCC menos VBE. Então daí a gente escreve VCC menos VBE. Daí agora é só pegar esse termo todo e passar dividindo. Então a corrente de base na configuração emissor, ou emissor estável, né, vai ser a tensão total menos a tensão da junção, VBE, dividido por RB mais o beta mais 1 vezes RE. Vejam que essa equação ela é bem semelhante à equação da configuração de base fixa. O que muda agora é a presença do beta mais 1 vezes RE.
Vejam que a influência, se a gente observar a influência de RE na minha malha de entrada, ela tem a influência de beta vezes. Então, a minha entrada está enxergando essa resistência, né, com o valor de RE vezes beta mais uma vezes. Tem muitas bibliografias que consideram, né, apenas beta vezes. A gente faz uma aproximação. Ao invés de beta mais 1, a gente considera beta vezes RE. Então, é como se eu tivesse a resistência que está lá na malha de saída, porém, ela na malha de entrada é como se ela tivesse espelhada, com uma influência de beta vezes. Então, essa é a influência da resistência de emissor na minha malha de entrada. Então, dessa forma, a gente pode, né, colocar em evidência essa equação para a gente poder encontrar a corrente da malha de entrada. Agora, por último, basta a gente encontrar, né, trabalhar a equação, né, que relaciona os elementos da malha de saída. A gente tem VCC, a gente tem RC, então a gente tem uma queda de tensão, né, nós temos aqui uma queda de tensão em RC, uma queda de tensão aqui chamada de VCE, né, que é muito importante, muito interessante a gente entender em que ponto que o transistor, né, quanto o meu transistor está conduzindo, então existe uma queda de tensão. Quanto mais o transistor conduzir, menor será essa queda. E também o meu resistor RE. Então, se a gente fazer uma análise da malha, né, pegando a malha toda, a gente pode considerar então que VCC, que é uma elevação de tensão, né, mais VCC, vai ser, considerando a gente rodando malha aqui nesse caso, então vai ser VCC menos essa queda de tensão, que é VRC, vou escrever aqui VRC, menos a queda de tensão em cima dos terminais do transistor aqui de potência, né, coletor e emissor, então menos VCE, menos a tensão em cima do resistor inferior, que é o meu resistor RE, então menos VRE. Isso tudo igual a zero. Agora a gente pode pegar aqui e substituir. Eu vou dizer que VCC menos VRC é o que? É a corrente IC multiplicada pela resistência, lei de Ohm. Então eu vou dizer que é IC vezes RC menos o VCE, que eu não tenho, que é o meu objetivo, é basicamente isolar ele para a gente poder ter uma equação para poder encontrá-lo, menos a tensão em cima desse resistor. A tensão em cima desse resistor é basicamente essa corrente IE multiplicada por essa resistência. Daí eu vou colocar IE vezes RE. Isso tudo é igual a zero. Existe uma aproximação que a gente faz que facilita e não nos possibilita aí grandes diferenças aí, né, com relação à precisão. A gente pode dizer que o IC é praticamente igual ao IE. Lembrando que a corrente de base é beta vezes menor que a corrente de coletor. Então, dessa forma, se eu considerar que, eu vou escrever de cá, que IC é praticamente igual a IE, eu posso, naquela equação ali, substituir o meu valor de IE. Dessa forma, eu posso isolar o meu VCE. Esse VCE que está negativo, eu já vou passar ele para o lado de lá, vou escrever ele de cá, né? VCE vai ser igual a mais VCC, né? Eu vou tirar aqui o mais, vou escrever só VCC, já indica que ele é positivo, menos essa corrente vezes essa resistência, né? Menos a corrente de coletor vezes RC, menos a corrente IE vezes RE. Porém, agora, no lugar de IE, eu vou colocar IC, porque eu estou considerando essas correntes praticamente iguais. Dessa forma, eu posso colocar em evidência a corrente de coletor. Ela aparece aqui e aparece aqui. Então, eu posso ter uma equação final aqui, considerando VCC menos a corrente coletor multiplicada pela soma das duas resistências, RC e RE. Dessa forma, a gente chega na equação, né, para encontrar o valor da tensão coletor-emissor da malha de saída.
Outras considerações importantes são, né, a gente pode notar que a tensão VCE é a tensão do coletor em relação à terra menos a tensão do emissor em relação à terra. A gente também pode considerar que a corrente, né, de emissor é a tensão dividido por essa resistência. Da mesma forma que a corrente de coletor é a tensão em cima do resistor RC dividido por esse valor de resistência. E a gente também pode considerar, né, que a corrente de saturação, o que é a corrente de saturação? É quando o transistor está conduzindo completamente. A corrente de saturação, né, nessa situação a gente tem praticamente uma queda de tensão do VCE igual a zero. Então a gente pode dizer, eu vou colocar do lado de cá, que a condição de saturação, quando o transistor está conduzindo completamente, nós temos o VCE praticamente igual a 0 volts. Dessa forma, eu posso falar que a corrente de saturação, normalmente essa corrente é importante para a gente construir o gráfico, né, com a reta de carga de operação, ela será, nesse caso, a tensão total da fonte, VCC, dividido pela soma das duas resistências, RC mais RE. Porque se esse transistor está conduzindo completamente, a tensão total, né, a elevação de tensão da malha, estará entre essa resistência e essa resistência. Nós teremos dois elementos limitando a minha corrente. E escrevendo também outros parâmetros que eu mencionei, a gente pode dizer então que VCE é igual à tensão do coletor em relação à terra menos a tensão do emissor em relação à terra. A tensão VRE, como a gente já tinha dito, é basicamente a corrente IE vezes RE. A tensão VRC, lei de Ohm, é a corrente IC vezes a resistência RC. Então, dessa forma, a gente pode explorar aí as principais análises matemáticas desse circuito aqui, que é bem simples e bem trabalhado aí em circuitos de polarização.